Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à presente sessão extraordinária. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença. Peço aos senhores vereadores que registrem presença no sistema eletrônico. Gostaria de informar que o vereador Richard me ligou agora à tarde, teve um compromisso inadiável, por isso que não está aqui presente no dia de hoje. Havendo o número legal, declaro aberta a 20ª sessão extraordinária do primeiro exercício da 18ª legislatura sobre a proteção de Deus em nome da pátria. Gostaria de pedir para o vereador Giliardi e o vereador Joelto para que acompanhassem a Thaís. Aproveitando, queria pedir para o Joelto que faça a saudação oficial aos convidados. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, doutora Andréia, dessa casa, público aqui presente. Meus irmãos, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Obrigado pela presença de vocês. Thaís, muito obrigado, nossa produtora de música. Fiz o convite a ela para estar participando aqui da sessão. Está apreciando hoje dois projetos importantes. Um que fala sobre o uso da Bíblia e o outro que proíbe tipos de música no ambiente escolar. Dois projetos importantíssimos que nós vamos apreciar, votar. Eu, desde já peço o apoio de todos os vereadores aí. Obrigado. Agora gostaria de colocar a palavra à disposição da senhorita Thaís. Boa noite. Meu nome é Thaís, Thaís da 4 anos e tenho atuado como instrutora musical em escolas do município, tanto locais como na Escola Irmã Paula, diariamente. O vereador Joelto me convidou para falar um pouquinho sobre a importância desse projeto que ele propõe, onde o conteúdo das músicas reproduzidas no celular sejam avaliadas, em seu conteúdo, não só em relação ao que pode ser nocivo para a preservação da moral dos menores, mas de conteúdos que são inapropriados para a idade, onde as crianças não devem ter acesso, ou primeiro porque não assimilam o conteúdo, não sabem do que se trata,
e também por uma questão precoce de apresentação inapropriada mesmo das crianças, né, de crianças e adolescentes de modo geral. Falando um pouquinho sobre música, né, que é a minha atuação, hoje eu trabalho com as crianças em relação à musicalização infantil. Então, a musicalização infantil ela tem esse papel de formação na vida das crianças. É na infância que a gente aprende a ter o primeiro contato com música, né? Desde o nascimento, com as músicas de niná, com os pais em casa, né? A gente tem esse primeiro contato. E a escola, onde desde a creche, do berçário, do maternal, onde eu também atuo, né? Na escola da Água Branca, por exemplo, eu trabalho com as crianças no maternal e no berçário. Então, desde essa primeira infância mesmo, a gente tem esse papel de desenvolver a assimilação da música. Isso ajuda na questão cognitiva, no sistema, né, nervoso de forma geral, no desenvolvimento motor, de todas as maneiras. Então, principalmente o desenvolvimento intelectual das crianças, de modo geral. Então, acho que é importante ressaltar, porque a nossa cultura é tão rica, né? A cultura brasileira ela é tão rica, então não é de forma a discriminar ou censurar a arte, né? Mas de ter esse cuidado, de que as crianças possam ter... também, né, pelo que eu li no projeto de lei, não visa que impeça a liberdade individual de cada família de escutar o que quer que seja, mas que dentro desse ambiente de formação que é a escola, as crianças tenham acesso ao que faz parte da identidade cultural. Uma das propostas da musicalização infantil é justamente resgatar as músicas folclóricas, as cantigas, para que as crianças tenham esse contato, né, com a nossa cultura. Então, basicamente, é para ressaltar essa importância da música na formação do indivíduo. E acho que é importante que as crianças sejam apresentadas isso de maneira mais construtiva. Eu acho que... Desculpa se eu me alonguei, mas eu acho que é isso. Muito obrigada pelo convite e poder contribuir não só com as crianças, né, nesse processo de ter acesso à arte, né, que eu acho que é uma iniciativa muito importante e essencial, mas, sobretudo, para que esse conteúdo seja visto de maneira cuidadosa. Bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Continuando, faço um comunicado a todos os vereadores, conforme orientação do Poder Judiciário sobre a questão da liderança do PSD na Câmara, que ensejou na alteração do regimento interno dessa casa, aprovada por todos os vereadores, comunico, baseado nos fatos citados, que o líder do PSD na Câmara é o vereador Joelton e o vice-líder, vereador Albert. Liderança essa que está valendo a partir dessa sessão. Peço que seja lida a convocação para essa sessão. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Edital de convocação, o senhor presidente da Câmara, Fernando Daniel Coppola, faz saber que a Câmara convocada uma sessão extraordinária para tratar da seguinte ordem do dia. Deliberação da 19ª sessão extraordinária desse exercício, apreciação em único turno do projeto de lei número 15/25 do Legislativo, de autoria do vereador Joelton, que dispõe sobre a proibição do uso de músicas com letras que fazem apologia ao sexo, drogas ou qualquer coisa ilícita no ambiente escolar e da outras providências. Apreciação em único turno do projeto de lei número 16 do Legislativo, de autoria do vereador Joelton, que dispõe sobre o uso da Bíblia como referência cultural, ética e literária nos ambientes escolares do município e da outras providências. 13 de novembro de 2025, vereador Fernando Daniel Coppola, presidente da Câmara. Dando início aos trabalhos, peço que seja lida a ata da 19ª sessão extraordinária desse exercício. Eu peço dispensa da leitura da ata, senhor presidente. Coloco o pedido do vereador Gilmar em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, dispensada a leitura da ata, já com cópias afixadas na portaria e colocadas no site da Câmara. Coloco a ata anterior em votação pelo sistema eletrônico. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
Fica aprovada a ata da 19ª sessão extraordinária desse exercício por unanimidade dos vereadores. Dando início à fase da ordem do dia dessa sessão, peço que seja lido o item primeiro da sua pauta. Item primeiro, única discussão e votação do projeto de lei número 15/2025 do Legislativo, autoria vereador Joelton, assunto que dispõe sobre a proibição do uso de músicas com letras que fazem apologia ao sexo, drogas ou qualquer coisa ilícita no ambiente escolar e da outras providências. Protocolo em 13 de junho, leitura em plenário ocorreu 18 de junho, parecer jurídico 22/7, parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, agora maioria simples, votação nominal. Peço que seja lida a emenda supressiva e aditiva do vereador Joelton, feita ao projeto de lei 015/2025 do Legislativo, de sua própria autoria. Emenda supressiva e aditiva referente ao projeto de lei número 15 do Legislativo, autoria vereador Joelton, assunto que dispõe sobre a proibição de uso de músicas com letras que fazem apologia ao sexo, drogas ou qualquer coisa ilícita no ambiente escolar e da outras providências. No final do artigo 1º do projeto, onde se lê a expressão da instituição de ensino, leia-se a seguinte expressão: nas escolas municipais. No artigo 4º do projeto, suprime-se a expressão esta lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. No caput do artigo 5º, antes da expressão serão punidas com, acrescenta-se a seguinte expressão: assegurada a ampla defesa e contraditório. Acrescenta-se mais um artigo ao projeto com a seguinte redação. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Acrescenta-se mais um artigo ao projeto com a seguinte redação. Artigo 7º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei serão custeadas por dotações orçamentárias próprias com possibilidade de suplementação pelo município. A emenda tem o objetivo de colocar no projeto maior segurança jurídica quando insere no texto a garantia da ampla defesa e o contraditório. Também quando limita os efeitos do projeto somente no município, além de deixar em aberta a questão quanto à regulamentação pelo Poder Executivo Municipal no que couber e autorização para despesa caso haja. 14 de novembro, vereador Joelton Carlos Bueno. Agora coloco a emenda supressiva e aditiva do vereador Joelton em discussão. Continue em discussão. Agora coloco a emenda supressiva e aditiva do vereador Joelton em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, aprovada a emenda supressiva e aditiva do vereador Joelton, feita ao projeto de lei 015/2025 do Legislativo, por unanimidade dos vereadores presentes em único turno. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da redação final. Coloco o pedido do vereador Gilmar em votação simbólica. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Fica, portanto, dispensada a redação final para o projeto de lei 015/2025 do Legislativo. Peço que seja lido o projeto de lei 015/2025 do Legislativo, já com emenda incorporada. Projeto de lei número 15/2025 legislativo dispõe sobre a proibição do uso de músicas com letras que fazem apologia ao sexo, drogas ou qualquer coisa ilícita no ambiente escolar e da outras providências. A Câmara Municipal de Garatá aprova. Fica proibido o uso de música com letras que façam apologia ao sexo, drogas ou qualquer coisa ilícita no ambiente escolar, incluindo salas de aula, corredores, pátios e outros espaços das escolas municipais.
Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se apologia ao sexo qualquer referência explícita ou implícita a atividades sexuais, nudez ou linguagem obscena. Apologia a drogas, qualquer referência a uso, produção, tráfico ou glorificação de substâncias ilícitas. Apologia a coisas ilícitas, qualquer referência às atividades criminosas, violências ou outras condutas antissociais. Artigo 3º. Os responsáveis pela instituição do ensino deverão proibir a reprodução de música que contenha letras que façam apologia ao sexo, drogas ou qualquer coisa ilícita. Adotar medidas para garantir o cumprimento desta lei. Artigo 4º. Os professores e funcionários da instituição de ensino têm o dever de monitorar o conteúdo das músicas reproduzidas no ambiente escolar. Intervir quando necessário para garantir o cumprimento desta lei. Artigo 5º. Artigo 5º. As infrações desta lei assegurarão ampla defesa ao contraditório, serão punidos com advertência por escrito, suspensão ou cancelamento de eventos ou atividades que violem esta lei. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 7º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, com possibilidade de suplementação pelo município. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igaratá, 11 de junho de 2025. Vereador Joelton Carlos Bueno. Justificativa do projeto de lei número 15/2025. A presente propositura visa proteger os alunos e a comunidade escolar de conteúdos inapropriados que possam influenciar negativamente seu desenvolvimento e bem-estar. A proibição do uso de música com letras que façam apologia ao sexo, drogas ou qualquer coisa ilícita no ambiente escolar é fundamental para garantir um ambiente seguro e saudável para todos. A escola é, por excelência, um espaço de formação intelectual, moral e social. É nela que as crianças e adolescentes constroem sua visão de mundo, formam sua identidade e desenvolvem seus valores éticos. Permitir a exposição constante a conteúdos que naturalizam ou glamourizam práticas ilegais e prejudiciais ao desenvolvimento humano compromete diretamente os objetivos da educação, conforme estabelecido na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Infelizmente, é crescente a presença de músicas, muitas vezes de grande popularidade, cujas letras fazem apologia clara ao uso de substâncias entorpecentes, à violência, à sexualização precoce e às condutas criminosas. Embora devam ser respeitadas a liberdade artística e a diversidade cultural, esses conteúdos não são apropriados para o ambiente escolar, sobretudo nessa fase de formação de crianças e adolescentes. Ao coibir a reprodução e o uso desse tipo de conteúdo nas escolas, o projeto não se propõe a censurar a arte ou interferir na liberdade individual fora do ambiente educacional, mas sim a garantir que o espaço escolar permaneça seguro, formativo e adequado ao desenvolvimento pleno dos alunos, conforme orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura o direito à proteção contra conteúdos nocivos à formação moral dos menores. Dessa forma, essa proposta visa contribuir com a construção de um ambiente escolar mais saudável, ético e voltado para o fortalecimento de valores positivos como o respeito, a solidariedade, o civismo, a responsabilidade e o combate à cultura da violência e do consumo desenfreado. Portanto, peço aos nobres pares o apoio na aprovação desse projeto, em nome da proteção da infância, da juventude e da missão educacional de nossas escolas. É a justificativa. Câmara Municipal de Igaratá, 11 de junho de 2025. Vereador Joelton Carlos Bueno. Agora coloco o projeto em discussão. Com a palavra o vereador Joelton. Mais uma vez, uma boa noite a todos.
Paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão nos acompanhando aqui nesta noite. Hoje nós estamos aqui agora discutindo o projeto de lei sobre a discussão visa proibir músicas com letras que fazem apologia ao sexo, drogas ou qualquer coisa ilícita no ambiente escolar. É inegável que a música é uma parte importante na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, né? No entanto, é nossa responsabilidade garantir que os conteúdos a que eles são expostos sejam adequados e contribuam para o seu desenvolvimento saudável. Infelizmente, muitas músicas populares contêm letras que promovem comportamento de risco, violência, de desrespeito aos valores fundamentais da nossa sociedade. Eu anotei porque é bastante coisa, viu, irmãos? A cabeça não guarda tudo. Esse projeto de lei é uma medida importante para proteger nossos jovens de conteúdos prejudiciais. Ao proibir a reprodução de músicas inapropriadas no ambiente escolar, estamos criando um espaço seguro e saudável para que os nossos alunos possam aprender e desenvolver. Proteção das crianças contra conteúdos inapropriados, promoção de um ambiente escolar saudável e respeitoso, incentivo ao desenvolvimento de valores positivos, comportamentos responsáveis. Imagina uma criança falando palavrão para outra dentro da sala, irmãos. Se a música ensina isso, é lógico que eles vão se comportar dessa maneira dentro da sala de aula. Nós temos uma responsabilidade. Esse projeto de lei é uma medida necessária para garantir a proteção e o bem-estar de nossos jovens, nossas crianças, né? E nossa responsabilidade como pais, como educadores e membros da comunidade, trabalhar junto para criar um ambiente escolar seguro e saudável. Peço o apoio de todos para aprovar esse projeto de lei, meus colegas vereadores, e garantir um futuro melhor para os nossos jovens. Obrigado. Obrigado, instrutora Thaís Mota. Obrigado a todos que estão aqui nessa noite. Tenho certeza que, com certeza, vai ser aprovado esse projeto e vamos ajudar, fazer a nossa parte aqui no Legislativo para dar suporte para os professores, para os alunos, porque esse projeto não nasceu do nada na minha cabeça. Aí eu tive reclamações de professores, tive reclamações de alunos também a respeito de músicas que são tocadas dentro do ambiente escolar. Então, a minha vontade, quando eu me elegia de ser vereador, era justamente para trabalhar no sentido de atender o pedido do povo. E isso é mais um pedido do povo que está sendo atendido. Não é da minha cabeça a autoria desse projeto. É lógico que eu fui pesquisar, fui planejar o projeto, mas isso é um pedido da sociedade. Então, estamos aqui representando aquele que nos deu o voto de apoio para que se torne projeto de lei esse uso de música dentro das escolas. Obrigado a todos, uma ótima noite. Continue a discussão. A palavra, vereador Albert. Boa noite, senhor presidente. Eu cumprimento os demais vereadores, funcionários dessa casa, ao público que nos assiste via internet, ao público aqui presente, familiares do vereador Joelton, pastor Aderson, todos os amigos aqui presentes, Elaine, Tiago, Thaís. Quero parabenizar a Thaís pelas palavras que foram mostrando para nós aqui sobre a importância da música quando ela é direcionada da forma correta. Parabenizar o vereador Joelton pelo projeto importante. Hoje a gente vive num ambiente pejorativo, né? Todos os nossos filhos, netos, enfim, nossas crianças estão expostos aí, seja na escola, seja na sociedade. Então é importante, né, primeiro, o fortalecimento da família, é onde a gente consegue mostrar os valores da vida, e no ambiente escolar, quando foge, né, da nossa estrutura, né, que os nossos filhos não estão debaixo dos nossos braços naquele momento, a gente poder ali estar falando para eles o que é certo e errado. Então isso é muito importante. Meu voto é sim ao projeto. Parabéns mais uma vez. E agradeço aqui a presença de todos que voltem sempre aqui nessa casa. Obrigado, boa noite.
Continue em discussão. Também queria parabenizar o vereador Joelto pela iniciativa do projeto. Agora coloco o projeto de lei 015/2000. Vou falar? Com a palavra o vereador Silvio. Boa noite, senhor presidente. Qual cumprimento todos os nobres colegas vereadores, público aqui presente. Muito obrigado pela presença de todos, pastor, todos os irmãos presentes, funcionários da casa, público que nos assiste via internet. Quero parabenizar aqui o vereador autor do projeto, parabéns pelo projeto. Hoje em dia vemos aí a degradação da família, então todo o projeto que vem para proteger principalmente as nossas crianças, que é a base de tudo, é muito importante, né? Então é um projeto importante, vai dar autonomia para que todos os nossos educadores possam, de fato, fazer aí uma triagem no que deve ser ensinado no ambiente escolar. Mais uma vez, parabéns, obrigado e boa noite a todos. Mais algum vereador? Então agora coloco o projeto de lei 015/2025 do Legislativo, já com emenda incorporada e votação nominal. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei 015/2025 do Legislativo por unanimidade dos vereadores presentes em único turno, já com emenda incorporada e com redação final dispensada. Agora peço que seja lido o item segundo da pauta da ordem do dia dessa sessão. Item segundo. Única discussão e votação do projeto de lei número 16 do Legislativo, autoria vereador Joelton, assunto que dispõe sobre o uso da Bíblia com referência cultural, ética e literária nos ambientes escolares do município e da outras providências. Protocolo 16/6, leitura em plenário ocorreu 18/6, parecer jurídico 27/6, parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, agora maioria simples, votação nominal. Peço que seja lida a emenda supressiva e aditiva do vereador Joelto, feita ao projeto de lei 016/2025, de autoria do Legislativo. Emenda supressiva e aditiva referente ao projeto de lei número 16 do Legislativo, autoria vereador Joelto, que dispõe sobre o uso da Bíblia como referência cultural, ética e literária nos ambientes escolares do município e de outras providências. No caput do artigo 1º do projeto, onde se lê a seguinte expressão: estadual e privada, acrescenta-se mais um artigo do projeto com a seguinte redação: artigo 4º, o Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Acrescenta-se mais um artigo ao projeto com a seguinte redação: artigo 5º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei serão custeadas por dotações orçamentárias próprias com possibilidade de suplementação pelo município. Enumeram-se os demais artigos. A emenda tem o objetivo de limitar no projeto a aplicação da lei apenas no âmbito das escolas da rede municipal de ensino. Também tem o objetivo de deixar em aberta a possibilidade de o Poder Executivo poder regulamentar a lei no que couber, assim como autorizar a despesa caso haja. Câmara Municipal, 14 de novembro, vereador Joelto Carlos Bueno. Continua em discussão. Não, agora coloco a emenda supressiva e aditiva do vereador Joelto em discussão. Continua em discussão. Agora sim, coloco a emenda supressiva e aditiva do vereador Joelto em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, aprovada a emenda supressiva e aditiva do vereador Joelto, feita ao projeto de lei 016/25 do Legislativo, por unanimidade dos vereadores presentes em único turno. Presidente, eu peço a dispensa da leitura da redação final. Coloco o pedido do vereador Gilmar em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem.
Fica, portanto, dispensada a redação final para o projeto de lei 016/2025 do Legislativo. Peço que seja lido o projeto de lei 016/25 do Legislativo, já com emenda incorporada. Projeto de lei número 16/2025 do Legislativo dispõe sobre o uso da Bíblia como referência cultural, ética e literária nos ambientes escolares do município e da outras providências. A Câmara Municipal de Igaratá aprova. Fica autorizado o uso da Bíblia Sagrada como referência cultural, ética e literária complementar no desenvolvimento de atividades pedagógicas na escola da rede municipal, estadual, Escola Municipal de Ensino, no município de Igaratá. O uso da Bíblia dar-se a forma transversal, sem caráter proselista, observando os princípios constitucionais da liberdade religiosa e do Estado laico. As referências bíblicas poderão ser utilizadas como parte de atividades interdisciplinares nas áreas de literatura, história, ética, educação religiosa, quando houver artes e projetos de formação cidadã. A participação em atividades pedagógicas que envolvam a Bíblia será facultativa aos alunos, respeitando as convicções pessoais e religiosas de cada estudante e de sua família. Fica assegurado aos docentes o direito à liberdade pedagógica na abordagem dos conteúdos, conforme previsto na legislação educacional vigente, sendo vedada qualquer forma de imposição doutrinária ou religiosa. Esta lei não impede o uso de outras obras religiosas, filosóficas ou culturais como referência pedagógica, desde que respeitados os mesmos princípios de laicidade, respeito à diversidade e liberdade de crença. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 5º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, com possibilidade de suplementação pelo município. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igaratá, 11 de junho de 2025. Vereador Joelton Carlos Bueno. Justificativa do projeto de lei. Justificativa do projeto de lei número 16/2025. A presente propositura visa reconhecer e valorizar a Bíblia como um importante patrimônio histórico, cultural, ético e literário da civilização ocidental, com a grande relevância para a formação moral e cidadã dos estudantes. Nos municípios cuja população é majoritariamente cristã, especialmente católica, a Bíblia representa não apenas um símbolo religioso, mas também um referencial cultural que atravessa séculos de história e influenciou fortemente a literatura, a arte, os valores éticos e a organização social. Não se trata aqui de promover o ensino religioso confessional, mas sim de autorizar o uso da Bíblia como fonte complementar em atividades pedagógicas, promovendo o respeito, a reflexão ética e o diálogo intercultural. A proposta observa a laicidade do Estado, conforme preceitua no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, bem como os princípios do pluralismo e da liberdade religiosa. O caráter facultativo da participação dos alunos em atividades com conteúdo bíblico garante o respeito às diferentes crenças e visões de mundo presentes na comunidade escolar. Dessa forma, o projeto tem como objetivo ampliar o repertório dos estudantes, promover a valorização da identidade cultural local e contribuir para a formação de cidadãos críticos, éticos e conscientes. Portanto, peço aos nobres pares a aprovação dessa iniciativa, que respeita a diversidade sem abrir mão dos valores históricos e culturais
que moldaram a identidade do nosso povo. É a justificativa. Câmara Municipal de Garatá, 11 de junho de 2025. Vereador Joelton Carlos Bueno. Agora coloco o projeto em discussão. Com a palavra, o vereador Joelton. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos aqui apreciar esse projeto referente à Bíblia Sagrada. Para mim, esse livro aqui, ele faz toda a diferença na minha vida. Isso aqui tem poder, isso aqui tem tudo. Para mim é um manual do ser humano. Tudo que se compra tem um manual. Isso aqui para mim é o meu manual. Então, tudo que eu tenho dificuldade, eu consulto aqui e consigo me direcionar para um lado, para o outro ou para o alto. Quero começar aqui com um versículo da nossa Bíblia Sagrada, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a Bíblia, ela é proveitosa. Queria trazer um pequeno contexto aqui, uma visão panorâmica da nossa Bíblia. É um aglomerado de livro, né? Para a gente entender melhor, que contém 66 livros em um só. Foi escrito por mais ou menos durante 1.600 anos, 16 séculos, por mais ou menos 40 escritores de diversos matizes culturais, e chega até nos dias de hoje. As línguas originais da escritura da Bíblia, o Velho Testamento, ele foi escrito na sua totalidade no hebraico, a língua dos judeus, exceto pequenos trechos em aramaico, a língua comercial da época. O Novo Testamento foi escrito em sua totalidade na língua grega, mais conhecido como grego koiné, o mais popular lá na Grécia. A Bíblia, ela é dividida, como eu disse, são 66 livros, e tem uma divisão, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. Olha a quantidade de livros que nós temos aqui só no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento tem algumas divisões que são feitas. A gente tem um estudo chamado Teologia Sistemática, que estuda a Bíblia. E tem uma divisão. O escritor mais antigo da Bíblia é Moisés. Ele escreveu 5 livros, chamados o Pentateuco. Os livros considerados os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Aí temos outras divisões que são os livros históricos no Antigo Testamento: Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Temos os livros poéticos: Jó, Salmos. Quem nunca leu um Salmos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tudo livros que nos ensina, que nos dá direção. Tem os livros proféticos: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São considerados os profetas maiores. Não é porque eles eram mais altos, não. É o conteúdo, mais. E tem os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São considerados os profetas menores, que eu já disse. O Novo Testamento contém 27 livros. Acho que todos conhecem os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. São considerados os evangelhos sinópticos, são bem parecidos. São bem semelhantes, né? Mateus, Marcos e Lucas. João já é um conteúdo um pouquinho diferenciado. Nós temos livros históricos, que é Atos dos Apóstolos,
Temos as cartas paulinas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Carta aos Hebreus, as epístolas gerais, Tiago, Pedro, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas e o livro da Revelação, o Apocalipse. Eu falei do primeiro escritor, Moisés, agora fazer menção do último escritor da Bíblia, o apóstolo João. A Bíblia tem um personagem central, qual que é? Senhor Jesus Cristo. Ele é o personagem central. Se vocês for lerem e procurar nos 66 livros, você vai ver que fala de Jesus Cristo. Ele é o personagem central da nossa Bíblia Sagrada. Então, um conteúdo que não pode ficar fora, muito proveitoso para se usar no ambiente escolar. Então, isso aqui tem muita coisa para ensinar. E o projeto dispõe de não obrigar o professor a usar ou o aluno a usar. Dispõe dele ter a liberdade, o professor ter a liberdade de poder ensinar o aluno usando o conteúdo da Bíblia Sagrada. Não vai obrigar ninguém a seguir o que está escrito na Bíblia Sagrada, mas vai dar condições de o professor ou o aluno ter base bíblica para fazer um trabalho, para fazer um projeto. Professora, temos aqui professoras hoje, né? Professora Josi, irmã que trabalha no ambiente escolar, professora também. Temos professores nas igrejas aqui, os pastores, que usam esse instrumento aqui de uma forma excepcional, pastor Ados, pastor Sérgio. Temos aqui professores de escola bíblica dominical, pastor irmão Rodrigo, diácono irmão Rodrigo. Enfim, isso aqui é poder, isso aqui transforma, isso aqui muda opiniões contrárias, muda para melhor. Eu posso falar com propriedade que a partir do momento que comecei a ler a Bíblia Sagrada e tentar seguir, está escrito aqui pela fé, que nós seguimos pela fé, mudou a minha vida. Então eu peço que todos os vereadores votem a favor desse projeto. Eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença no ambiente escolar e como eu comecei lendo, toda ela tem conteúdo para ensinar, para corrigir e para formar cidadãos melhores. Obrigado a todos, uma boa noite. O projeto continua em discussão. A palavra, vereador Albert. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, parabenizar o vereador Joelto pelo projeto aqui nessa casa apresentado. Eu vejo a Bíblia como um alicerce da humanidade. Ali está a palavra de Deus. Quem segue a palavra de Deus, com certeza, é uma pessoa que vai fazer o bem, né, pensando sempre no próximo. É o que falta hoje na humanidade. Às vezes a gente pensa só em nós. Às vezes a gente vê só o nosso problema ali, mas a gente não vê do lado. A gente deixa de estender a mão para quem precisa, no momento que é onde a gente está pensando simplesmente em nós. Então acho que as pessoas têm que olhar mais para o lado. E com certeza, através da Bíblia, é o que vem fortalecer, né, o pensamento da humanidade, vou dizer assim. Eu sou católico, né, mas frequento aí as igrejas evangélicas, porque tenho muitos amigos, através de convite, vou com o maior prazer, porque Deus é um só. Vejo assim, e assim eu ensino meus filhos, meus netos. Então esses valores a gente tem, sim, que se fortalecer em grupo, né, como o vereador trouxe para essa casa, e já digo aqui que o meu voto é sim ao projeto. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, boa noite. O projeto continua em discussão. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Giliardi.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, todo o público aqui presente, também o pessoal que está acompanhando a gente pela internet. Quero parabenizar o vereador Joelto pelos 2 projetos, dizer que o meu voto é sim também a esse projeto. E quando se vai falar de Deus, de Jesus, então a gente é muito válido para o ambiente escolar, a gente que tem filhos, sobrinhos, família, então a gente sabe o quanto é importante isso. Então, fica aqui meu voto sim, parabéns, vereador Joelto, e que os professores possam, sim, aos poucos, introduzir na escola e usando, eu tenho certeza que nem você falou, também sou pedagogo, então eu sei que tem como fazer e aprender muito, para passar muita coisa para as crianças usando a Bíblia. Então, meu voto é sim, parabéns, Joelto. Continue em discussão. A palavra, vereador Moacir. Cumprimentar aqui o presidente da Câmara, Fernando Coppola, vereadores, funcionários, público aqui presente. Cumprimentar os irmãos aqui com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a esta casa. Parabenizar aqui o vereador Joelton pelo projeto, o uso da Bíblia como referência cultural, ética e literária nos ambientes escolares. Um projeto importante, um projeto que preza a moral, é o que a gente está precisando hoje em dia, buscar que nossos filhos cresçam num ambiente qualificado, um ambiente que busque Jesus, que é o único caminho, a gente sabe disso. Então é isso, gente. Parabenizo aqui o vereador Joelton pelo projeto e dizer que essa Casa de Leis é uma casa que sempre está voltada para grandes projetos evangélicos, católicos, mas projetos que busquem o Senhor Jesus. Eu, graças a Deus, nessa Casa de Leis, eu tive a honra de fazer 2 projetos importantes, a proclamação do Evangelho, projeto muito importante para a nossa cidade, e também, recentemente, a Marcha para Jesus, projeto de minha autoria, com a aprovação de todos os vereadores dessa casa aqui, agradeço mais uma vez, e parabenizar o vereador Joelton por esse projeto hoje, um projeto muito importante, parabéns, vereador. É isso aí, meu voto é sim, pode contar comigo. Muito obrigado pela presença de cada um aqui hoje. O projeto continua em discussão. Também queria parabenizar, vereador, pelo seu projeto de extrema importância, viu? Parabéns. Agora coloco o projeto de lei 016/2025 do Legislativo, já com emenda incorporada e votação nominal. Peço aos vereadores que registrem seus votos. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei 016/2025 do Legislativo por unanimidade dos vereadores presentes em único turno, já com emenda incorporada e com redação final dispensada. Caso... Com a palavra, o vereador Joelton. Queria mais uma vez aqui pedir a oportunidade do presidente, como líder da bancada do PSD, só para agradecer a todos. Não podia deixar de agradecer a minha esposa, que sempre está comigo, a minha filha que não está muito bem, está tossindo ali, fez questão de estar aqui com nós. Todos os irmãos, a Thaís, o Tiago, a Elaine, muito obrigado. Importante a participação de vocês aqui nessa noite. Com o Rodrigo, meu cunhado, meu irmão Carlinhos, Joelma, minha irmã, a irmã Michele, dá branco de vez em quando, o Daniel, o irmão Wilson, pastor Sérgio, irmã Josi, professora. Importante esse projeto, né, irmã Josi? Samuel, ele ali é santista. O Enzo, pastor Alisson, Malciene e a Adriele. Acertei, Adriele? Muito obrigado, é importante a participação de vocês aqui. A irmã Ju e a Gi, Manju e Gi, Gislaine e Juscelma. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês podem olhar assim e falar, é pouca gente, não é não. É muito importante a participação de vocês aqui.
Tem sessões aqui que fica só os vereadores aqui e ninguém participa. Mas essa participação aqui faz toda a diferença para nós. Agradecer também o público que está nos acompanhando via internet aí. Deu o link para alguém. Alguns devem estar nos acompanhando. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. Agradecer mais uma vez também os funcionários dessa casa, que faz todo esse trabalho aqui funcionar, que faz tudo isso aqui funcionar. No senhor presidente, muito obrigado pela liberdade que o senhor nos deu para trabalhar aí, já começar agradecendo já todo ano aí, está finalizando, né? Acho que tem mais 2 sessões aí. Muito obrigado pela liberdade, a mesa aqui, meus colegas vereadores, muito obrigado pela aprovação desses 2 projetos aí. Contem comigo para projetos para a nossa sociedade. Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Caso haja convocação de mais sessões extraordinárias, todos serão devidamente comunicados com antecedência pelo site da Câmara e pelo WhatsApp. Queria aqui agradecer mais uma vez a presença de todos. Fiquem com Deus. Está encerrada a sessão.